Hoje estamos contando com a presença do advogado criminalista Heráclito Mocin, que é professor universitário, escritor de várias obras jurídicas de renome nacional. Doutor Heráclito, muito obrigado pelo convite ter aceito. Gostaríamos de conversar com o senhor que recentemente houve uma mudança legislativa no que se refere à prisão em liberdade provisória. O que essa legislação trouxe de mudança para o mundo jurídico? Eu agradeço o convite. Ela trouxe mudanças bastante relevantes envolvendo o tema, o Instituto Jurídico da prisão e da liberdade provisória. Gostaria de consignar de início, ao contrário daquilo que foi veiculado por todas as modalidades de imprensa, não houve com essa mudança legislativa a ocorrência de nenhuma benesse em relação a qualquer indivíduo que tenha cometido qualquer tipo de crime. Pelo contrário, a lei se tornou mais rígida. E eu até cito de início um exemplo. Hoje é permitido ao juiz aplicar mais de uma medida cautelar penal, enquanto que na legislação anterior só era permitida a aplicação de uma única medida. Essas medidas cautelares aí, como que elas limitam essa liberdade provisória? As medidas cautelares, elas podem ser na seguinte ordem. Eu tenho a chamada prisão preventiva, que já existia ao lado da prisão em flagrante na legislação anterior. Agora surgiram novas medidas cautelares. A prisão domiciliar e também a medida cautelar diversa da prisão. Como se pode observar de forma bastante livre, nós tivemos um acréscimo de medidas cautelares que se fazem necessárias para que o Poder Judiciário possa cumprir o seu mistério no que diz respeito à própria administração da Justiça. Então o juiz pode impor mais uma medida cautelar, então, com essa nova mudança? Exatamente isso. O juiz pode impor mais uma medida cautelar desde que haja compatibilidade entre uma e outra. Para se citar um exemplo do ponto de vista pedagógico, eu não poderia permitir ou admitir que, juntamente com a prisão preventiva, se impusesse uma outra medida cautelar diversa da prisão, porque há o quê? Incompatibilidade. Entretanto, no que diz respeito à medida diversa da prisão, o legislador fez um elenco de tais medidas, constitutivas de inúmeros clausos. Nada impede, de acordo com as novas inteligências normativas, que o juiz aplique mais uma delas. Como também nada impede que, no caso de decretação da chamada prisão domiciliar, ele aplique conjuntamente com ela uma outra medida cautelar diversa da prisão. Portanto, a conjugação de medidas cautelares hoje está sendo admitida pela nova legislação processual penal. Alguns órgãos de imprensa têm dito que essa mudança que teve veio para beneficiar o criminoso. Procede essa? Absolutamente não. O que acabou ocorrendo, como eu já disse, foi a disponibilização em relação ao juiz de aplicar mais medidas cautelares. Não houve efetivamente, nessa mudança pontual, levada a efeito no Código de Processo Penal, qualquer forma de beneficiamento para aquele que cometeu determinado crime. Quando a gente fala na prisão preventiva, qual que é o intuito dela? Ou seja, qual que é a função dela? Por que ela serve dentro da ação penal? Primariamente, ao lado da prisão em flagrante, a prisão preventiva é uma forma de garantia da execução de eventual pena que venha a ser concretizada, que venha a ser determinada pelo juiz em sede de sentença condenatória. Esse é o ponto fulcral da prisão preventiva na qualidade de medida cautelar penal. Portanto, é forma de asseguramento de cumprimento da própria sentença condenatória, principalmente quando ela houver transitado formalmente em julgado. E, na prática, ela é comumente decretada? Na prática, a prisão preventiva ela pode ser decretada em sede
de inquérito policial, ou seja, quando ainda em curso as investigações, e pode ser decretada inclusive no fluir da ação penal, ou seja, quando houver processo judicial em curso. O que nós devemos observar, isso é importante deixar aclarado ao público, que o legislador exige determinadas formalidades para que a prisão preventiva seja decretada. Portanto, o legislador estabelece, no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais são essas condições que autorizam o juiz a determinar a prisão preventiva, a exemplo de asseguramento da instrução criminal, do cumprimento da pena e da própria garantia da ordem pública e da ordem econômica, se não concorrerem alguma dessas hipóteses, alguma dessas circunstâncias, devidamente comprovada por fatos aliados, vinculados a elas, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Há um controle sério em torno da decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário, mesmo porque o juiz, hoje, e mais afinado com a Constituição de 1988, ele que é o zelador, o tutor da liberdade corpórea do indivíduo. Assim é, ou nessa ordem de consideração, que somente em casos específicos, programados em lei, é que o juiz pode decretar a prisão preventiva de qualquer cidadão. Se isso efetivamente não ocorrer, dá ensejo a uma ação mandamental chamada habeas corpus, por meio da qual o indivíduo que se sentir coagido vai até o Poder Judiciário, pede a sua tutela, pede a sua proteção. Então, às vezes, quando o preso na ação penal ele se encontra solto, não é porque o juiz não quis decretar a prisão, é que a lei proibiu ele de decretar. A lei proíbe. A lei veda. Porque qual é a regra? A regra é a liberdade. E quando essa liberdade pode ser coartada, quando essa liberdade pode ser quebrada? De regra, quando houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Em face do princípio constitucional da inocência é do indivíduo. Todo indivíduo é inocente até que não haja sentença condenatória em relação a ele. Há aí, portanto, uma presunção. E o legislador, de forma excepcional, permite ou coloca de lado a presunção da inocência sempre que houver um interesse processual, no sentido de acautelar a própria administração da justiça, fazendo com que o indivíduo seja recolhido preso antes de sentença definitiva, ou seja, antes de sentença condenatória, transitada formalmente em julgado. Esse é o sistema que prepondera na área do processo penal e constitucional do Brasil na atualidade. E onde que entra aí a liberdade provisória dessa mudança que teve? A liberdade provisória, como o próprio nome está a indicar, significa que o indivíduo permanece em liberdade até o julgamento final do processo. Essa liberdade provisória, ela advém da prisão em flagrante. Tendo sido o indivíduo preso em flagrante, o juiz deve examinar se ele pode permanecer em liberdade de forma provisória, sem se submeter de imediato ao cárcere. E cita-se aqui até mesmo um exemplo. Suponha-se que o indivíduo praticou um crime e ele tem a seu favor uma legítima defesa. É de curial evidência que quase que com certeza no fluir do processo, no final do processo, ou até mesmo antes do final do processo, seja proclamada a sua inocência. Por esse motivo, por essa razão fundamental, não se justifica que o indivíduo permaneça preso nessa circunstância. E um outro vetor que a gente deve aqui deixar bem colocado, que é sistema fundamental hoje, em termos de prisão e liberdade provisória no Brasil, é que a prisão preventiva somente pode ser decretada
quando não tiver cabimento outra medida cautelar. Então, se houver a plausibilidade, a possibilidade, a viabilidade do juiz impor prisão domiciliar, outra medida diversa da prisão, o juiz deve cessar, não deve impor a prisão preventiva, mesmo porque, como é de evidência cristalina, ela acaba gerando um cerceamento imenso, muito grande, ao direito de ir e verificar da pessoa que cometeu um fato criminoso. Essa lei mudou alguma coisa com relação à fiança? Ou a fiança continua a mesma matéria anterior? A fiança, para se ter uma ideia nacional sobre ela, é um valor que o indivíduo paga após ser preso ou autuado em flagrante para que fique em liberdade provisória. No campo da fiança, o legislador, inspirado em outros países, não só na Europa como o americano, acabou fazendo com que ela se tornasse substantivamente maior, se tornasse mais vultuosa. Essa garantia real hoje, para se ter uma ideia, o valor mínimo dela é de 1 salário mínimo e o valor máximo chega a 200 salários mínimos, sendo certo que o juiz pode aumentar esse valor em 1000 vezes. Assim é, concluindo mais ou menos um raciocínio dedutivo em torno daquilo que eu estou expondo, que a fiança pode superar o valor de R$1 milhão. Ok. Essa lei então veio fazer grandes mudanças, né? Favorecendo o judiciário, favorecendo a sociedade, protegendo a sociedade também, né? Não é uma lei que veio apenas para ser mais uma lei que não vai ser usada, né? Essa lei ela é efetiva, a utilização dele em prol da sociedade, né? Bom, exatamente. A opinião que o senhor tem é essa? Exatamente a função dessa lei foi fortalecer o Poder Judiciário. Sério. Poder do juiz, né? Exatamente, em relação a emprego de medida cautelar. Ela veio contribuir também para o interesse da própria coletividade. O que não se pode admitir, e eu ratifico o que foi dito anteriormente, como ficou por aí exposto, que a lei, ou essa reforma pontual envolvendo prisão e liberdade provisória, foi no sentido de beneficiar o autor do crime. Pelo contrário, eu entendo que essa lei acabou sendo mais rígida, mais rigorosa em relação ao indivíduo que venha praticar qualquer evento típico. É muito bom a sua fala, porque realmente desmistifica um pouco, né? Porque a ideia que está sendo passada é essa, realmente o contrário de tudo isso. Quer dizer, uma lei que veio para favorecer o bandido e não a sociedade, né? Então, realmente, esse esclarecimento foi excelente, porque põe uma pedra nessa discussão. Quer dizer, a lei veio favorecer o juiz na aplicação dessa pena. Sr. Heráclito, agradecer a sua presença aqui. O programa foi o nosso tempo, né? Gostaríamos de contar com o senhor novamente aqui com a sua presença para que possa esclarecer essas dúvidas que surgem na área jurídica. Eu que agradeço a oportunidade para vir aqui, inclusive, prestar esclarecimentos que tenham por finalidade espancar alguma dúvida que o telespectador ou outra pessoa que está afiliada ao ramo do direito tenha em relação à reforma pontual levada a efeito pelo Código de Processo Penal. O É Justo de hoje trabalhou com o tema liberdade provisória, na recente mudança da lei que houve no mês de julho, convidando nosso telespectador para o seu novo programa, onde trataremos de outro assunto de interesse coletivo da sociedade brasileira. Muito obrigado.